Bom dia a todas e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, né, no 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, e nós vamos dar início à mesa redonda intitulada Ambiente Alimentar e Saúde, Novas Abordagens e Perspectivas de Intervenção. Para iniciar, então, eu gostaria de convidar aqui conosco a palestrante Letícia de Oliveira Cardoso, que é pesquisadora do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Epidemiologia, Nutrição e Saúde Pública, PENSAP. A Letícia vai apresentar, então, o tema Diferentes Abordagens do Ambiente Alimentar, Web Comunitário Organizacional do Consumidor, das Informações, Domiciliar e sua ligação com sistemas alimentares. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite para participar do Congresso Brasileiro de Epidemio. A gente estava comentando há pouco, né? O tamanho da nossa alegria de ver esse tema e o tema dos sistemas alimentares inseridos na programação do Congresso. Então, para a gente, é o espaço onde a nutrição conversa com a epidemiologia e com a saúde pública dentro do Congresso de Epidemia. A gente ficou muito feliz e eu quero agradecer e dizer que eu vou tentar abordar esse tema tão amplo, né, nos minutos que me foram destinados, e vou fazer um highlight. Eu fiz algumas escolhas, tá? Então, a gente vai falar de diferentes abordagens do ambiente alimentar nos diferentes cenários e sua ligação com sistemas alimentares. Eu sou Letícia Cardoso, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu pretendo fazer uma abordagem teórica, atualizando o conceito de ambiente alimentar e a sua ligação com os sistemas alimentares, falar um pouquinho de novas métricas e abordagens, especialmente na dimensão do consumidor, do digital e do doméstico, e algumas lacunas e desafios. Se houver tempo, né, vamos aí para o debate. Então, um conceito recente, né, publicado por Swinburne, o ambiente alimentar ele é um ambiente físico, econômico, político e sociocultural coletivo, oportunidades e condições que influenciam as escolhas de alimentos e bebidas das pessoas e o estado nutricional. O ambiente alimentar ele pode ser entendido como cenário onde as escolhas alimentares são proporcionadas e efetivadas, e esse conceito o condiciona, portanto, como um fator determinante do comportamento alimentar. Mas a gente vai precisar voltar no tempo para falar de um marco que a gente considera que é o conceito proposto por Karen Glens e colaboradores em 2005, há 16 anos, né? Onde ela nem chamava de ambiente alimentar, ela usava uma terminologia de ambientes de nutrição, e esse modelo ele foi desenvolvido para que métricas pudessem ser desenvolvidas a partir de então e também se pensar em intervenções para esses diferentes cenários. O fato mais assim, o que eu acho mais interessante desse modelo é que ele caracteriza os diferentes cenários do ambiente, né? Ele divide em ambiente alimentar comunitário, onde a gente fala do tipo e localização de estabelecimentos de venda de alimentos, da acessibilidade, e também do ambiente alimentar organizacional, casa, escola, trabalho, universidade, entre outros. O ambiente alimentar do consumidor, que é o ambiente de compra, né, dentro dos supermercados, o que a gente encontra, e aí tem a ver com disponibilidade de alimentos saudáveis, preços, promoções, informações nutricionais. O ambiente alimentar da informação ou informativo, como está aqui, né, influenciando a todos eles, e externamente as políticas e regulamentação da indústria. Uma coisa muito interessante também que a Karen propõe é que esses ambientes eles podem influenciar diretamente os padrões alimentares, mas eles também podem passar pela lente do consumidor, ou seja, pela percepção do ambiente alimentar. Tá? Então, ele foi publicado há 16 anos, mas ele foi um marco muito importante para que pesquisas sobre métricas e intervenções fossem traçadas a partir de então. Eu vou chamar a atenção para uma revisão sistemática também publicada em 2012, que não trata da conceituação do ambiente alimentar, mas ela se propõe a investigar a relação entre ambiente alimentar e dieta,
Mas ela traz na sua introdução um aspecto teórico muito importante, que são as dimensões do acesso, que tem a ver com disponibilidade, acessibilidade física, acessibilidade financeira, aceitação, né, tem a ver com a cultura de aceitar aquele ambiente pelas pessoas do lugar, e a conveniência. E essas 5 dimensões elas foram importantes para nortear outras abordagens teóricas que seguirão no tempo. Tá? Eu não vou falar de todas, mas as que eu considero que são muito importantes. E são muito importantes, especialmente fazendo a ligação com os sistemas alimentares. Em 2013, o BOID atualiza o modelo que ele propõe como, inicialmente em 97, 99, do ambiente obesogênico para o ambiente alimentar em 2013, né? Falando aí com uma outra lente, dividindo o ambiente alimentar em físico, econômico, político e sociocultural, e ele, dentro do seu desenho, ele traz componentes do sistema alimentar desde sempre apontando esses grandes determinantes, né, da indústria alimentar, o governo e a sociedade. E, por fim, né, quando então que o ambiente alimentar ele vai sendo reconhecido como um componente dos sistemas alimentares? Em 2017, o painel de especialistas da FAO aponta o ambiente alimentar, então, como um dos componentes do sistema alimentar. Pela primeira vez, isso é organizado teoricamente. Até então, tinha uma certa confusão. Quem falava de sistema ou de cadeia de abastecimento falava de maneira descolada do ambiente alimentar. E esse documento ele veio, então, organizar, né, pontuar em que lugar o ambiente alimentar ele se encontra dentro do sistema alimentar. E ele propõe uma figura em 2017, que foi atualizada, então, em 2020, num relatório seguinte, mostrando a complexidade do sistema alimentar, tá? Que é um desenho genérico, existem várias propostas, como a Beta apresentou aí no nosso primeiro dia de congresso, mas eu vou focar nessa aqui, porque ela faz esse recorte específico da ligação entre as cadeias de abastecimento e o consumidor por meio dos ambientes alimentares. E aqui eu quero me dedicar um pouquinho, né? Esses ambientes alimentares, então, eles são a expressão do sistema alimentar que vai interagir com o consumidor por meio da disponibilidade e do acesso físico, da acessibilidade financeira, da aceitação, da informação e os guias e a propaganda ligadas a ele, da qualidade, da segurança da alimentação e das políticas que são, então, o locus, né, que vão moldar esses ambientes alimentares. Então, eles vão interagir, interagir com o consumidor ou com os indivíduos, né, promovendo escolhas de onde elas vão comprar, o que elas vão comprar, como elas vão preparar, cozinhar, estocar e então se alimentar. E elas vão também estar sujeitas a advertências e propagandas nas suas escolhas, tá? Então, esse é um marco para a gente, e isso é muito importante, entendendo, então, que o ambiente alimentar ele está dentro de um sistema mais amplo, um sistema que é conectado, complexo, que tem diferentes grandes determinantes biofísicos, tecnológicos, econômicos, políticos, socioculturais e demográficos, que vão, em sua última instância, impactar a nutrição e desfechos de saúde. Mais recentemente, né, uma publicação de 2020, liderada pela Shauna Downs, ela apresenta, então, o ambiente alimentar como essa interface entre o consumidor e o sistema alimentar, abrangendo características de disponibilidade, acessibilidade, conveniência e desejos pelos alimentos, de que já tinha sido apontado nesse relatório, mas ela traz um componente muito interessante. Ela chama a atenção para a questão da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade, até então, ela estava muito colocada na teoria, na prática, no discurso do estudo dos sistemas alimentares e das intervenções propostas, mas não conectada ao ambiente alimentar em si.
E aí ela faz uma definição revisada e que se aplica a países de baixa e média renda, baixa, média e alta renda, né? Pensando que o ambiente alimentar é a interface do consumidor com o sistema alimentar, que engloba a disponibilidade, uma facilidade de uso, a conveniência, a promoção e a qualidade e a sustentabilidade de alimentos e bebidas em espaços selvagens, cultivados e construídos, que são influenciados pelo ambiente sociocultural, político e pelos ecossistemas que estão inseridos. E para acompanhar essa definição, ela propõe esse esquema. Os autores propõem esse esquema gráfico em camadas, né? Um pouco diferente do que a gente viu do sistema alimentar anterior, proposto pelo relatório de especialistas da FAO, mas ele tem uma abordagem muito interessante, né? Porque ele vai dando essa noção de complexidade e desse acúmulo de influências para a dieta. E eles fazem uma coisa muito interessante também. Eles dividem o ambiente natural e construído e divide, então, chamando atenção para os mercados informais no ambiente construído. Até então, se não me engano, uma publicação do Turner, um autor chamado Turner, em 2018, aponta a relevância do ambiente alimentar informal para os países de baixa e média renda, e ela concretiza aqui nessa figura. E também separa os ambientes naturais, né? A experiência dela de trabalho tem sido muito importante na África, então ela traz essa questão dos ambientes selvagens e dos ambientes cultivados, aqui não incluindo os grandes produtores, mas sim o cultivo local, né? Então, atualizando, ampliando e conectando com o sistema alimentar. Uma coisa que é muito interessante também, que é proposta, a inclusão da sustentabilidade, ela não aparece na publicação só no modelo teórico, mas ela aparece também num quadro propondo em que locais ou que indicadores podem ser utilizados para avaliar a sustentabilidade nessas diferentes dimensões que ela propõe nesse modelo, tá? Então, eu deixo aqui para quem quiser olhar com detalhes depois. E aí, olhando para a América Latina, né, fazendo um highlight aqui de algumas dimensões que têm sido atualizadas e que têm sido alvo de investigações no campo, a gente fez uma revisão, foi publicada em 2019, se não me engano, e nessa revisão, a gente, olhando para a América Latina, a gente viu que os estudos com mais frequência conduzidos nos países da América Latina eram sobre o ambiente alimentar do consumidor e o ambiente alimentar comunitário, que a Priscila vai abordar mais à frente, e a Larissa também, então não vou me ater a ele. Mas vou falar um pouquinho sobre o ambiente alimentar do consumidor. Aqui ele carregou 42% das publicações. Eu quero chamar a atenção que nessa revisão de 2019 o Brasil correspondia a 60% das publicações da América Latina, sendo um país aí que está investindo no estudo teoricamente, né, e das métricas de avaliação. E falando de métricas, né, eu vou chamar a atenção para as métricas desenvolvidas recentemente na dimensão do ambiente alimentar do consumidor. Quero chamar a atenção de vocês para esse artigo, né? Aqui a professora Patrícia Jaime está na mesa com a gente, desenvolvido pela Camila, pelas duas Camilas e pela Patrícia, que propõe, né, a partir da elaboração do Audit Nova, um score de avaliação de saudabilidade, digamos assim, né, o quão saudável são os estabelecimentos. Isso era uma grande discussão para a gente no campo, a gente sempre ficava inquieta, né? Será que a gente pode falar que esse tipo de estabelecimento é saudável ou não é saudável? Então, era necessário desenvolvimento, e o mais bacana desenvolvimento de instrumento para avaliar isso, e o mais bacana foi que a gente fez um instrumento com a nossa cara, né? A nossa cara que eu digo, porque se baseia nos princípios do Guia Alimentar e da Classificação Nova. Então, essa publicação é recente, super recente, né, desse ano. Então, a gente tem esse instrumento aqui para avaliar estabelecimentos que vendem alimentos. E para alimentos prontos para consumo, a gente também desenvolveu recentemente um índice de saudabilidade,
um pouco mais enxuto do que o anterior, né? A finalidade dele é para a gente avaliar rapidamente, né, com mais praticidade, o que é vendido como saudável e não saudável pronto para consumo, e também propõe uma avaliação que pode ser utilizada em lanchonetes, restaurantes, em universidades, em shoppings, nos lugares que a gente está avaliando o ambiente alimentar, tá? Letícia, só Oi? informando que faltam 2 minutos. Tá, já estou indo para o final. Queria chamar a atenção de vocês, não posso deixar de comentar, né, que um outro highlight é o crescente do ambiente alimentar digital, do estudo desse tema, né? É super novo, tá, gente? É super novo estudar esse tema. A nossa vida virou digital, e então não tinha como a gente deixar, né, de estudar isso. O relatório da FAO do ano passado, se não me engano, da Europa, publicou essa definição, né, de que o ambiente alimentar digital são cenários digitais onde os serviços e as informações influenciam as escolhas de alimentos e o comportamento das pessoas. Aqui, uma revisão sistemática conduzida pela Sabrina Ionata, onde ela mostra, né, quais são os principais estudos realizados, e a gente vê que nesse campo do ambiente alimentar digital, as vendas online, a multimídia, o ambiente multimídia e a mídia social são os trabalhos mais realizados. Eu quero mostrar para vocês também que o Brasil vem desenvolvendo estudos nessa área. O grupo da professora Paula Horta vem estudando aplicativos de delivery, né, mostrando que, sim, a informação e a propaganda e a promoção está mais voltada para alimentos ultraprocessados. E no Rio de Janeiro, a gente conduziu um estudo durante a pandemia, foi a dissertação de mestrado da Laís, onde a gente mostrou o aumento do uso de aplicativos para pedir alimentos e refeições, como era esperado, né? E entre os usuários pesados, que é o que a gente chama de usuários de 3 vezes ou mais por semana, as refeições brasileiras cresceram, as bebidas alcoólicas também e os refrigerantes também. Em breve, a gente vai ter essa publicação aí rodando, tá? E, por último, falar da percepção, tá? É aquela lente importante. É um trabalho recente, a dissertação de mestrado também de uma autora chamada Letícia Dias, orientada pelo professor Adriano Akira, fez a tradução e adaptação transcultural daquele questionário do NEMS-P. Então, é uma outra possibilidade de uso de instrumento, a gente avançou aqui nessa área. E no campo do ambiente alimentar doméstico, a Larissa Alvadia, que é minha orientanda, vai defender agora semana que vem, dia 30 de novembro, propôs um modelo teórico para trabalhar com essa percepção do ambiente alimentar doméstico e um instrumento. Então, fica aí quem quiser assistir a defesa dela, vai ser dia 30, tá? Eu não vou ter tempo para entrar nos detalhes. Queria só finalizar dizendo que um grupo de pesquisadores que vem trabalhando com esse tema identifica como lacunas ainda no estudo do ambiente alimentar, especialmente em países de baixa e média renda, é o estudo do ambiente alimentar informal e também o estudo da sustentabilidade nos diferentes ambientes alimentares e na percepção do consumidor. Eu quero agradecer, mostrar uma foto antiga desse grupo, a Renata e a Inês, quando a gente fez esse encontro, foram embora antes da foto, e aqui uma foto recente já nas caixinhas, né, quando a gente organizou o 3º Seminário Latino-Americano sobre Ambiente Alimentar e Saúde. Muito obrigada aí pela oportunidade. Muito obrigada, Letícia, pela brilhante apresentação. É muito pouco tempo, né? A gente estava conversando sobre isso um pouco antes de começar a mesa, mas quero te agradecer e no final a gente vai ter a oportunidade de debater um pouco mais sobre esse tema que é tão complexo e tão importante. Então, para que a gente possa dar seguimento à nossa mesa, gostaria de convidar agora a Carmen Priscila Bock,
que é servidora pública federal, membro da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo. De 2011 a 2019, foi coordenadora geral de monitoramento das ações de segurança alimentar e nutricional do atual Ministério da Cidadania. Então, muito obrigada. Seja bem-vinda, Carmen. A Carmen vai falar sobre o tema construção, tratamento e análise de bases de dados para a abordagem do ambiente alimentar. A todos e todas, obrigada pelo convite para estar nessa mesa. Só um minutinho que eu estou aqui tentando compartilhar a apresentação. Ok. Ok. Bom, então, eu novamente agradecer o convite. Eu vou falar, então, sobre a construção, tratamento e análise de bases de dados para abordagem do ambiente alimentar. Essa minha fala, ela vai estar baseada num estudo que foi feito, um estudo técnico que foi feito, realizado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, entre 2017 e 2018. Então, a ideia é, nessa minha fala, apresentar como é que a gente trabalhou com as bases de dados, né, para esse estudo. Bom, os objetivos do estudo, ele foi... só um minutinho. Foi, então, mapear esse estudo feito pela CAISAN, né, que chamava Mapeamento dos Desertos Alimentares no Brasil. Naquele momento, 2017, 2018, ele tinha como objetivos mapear territórios com baixo acesso a alimentos saudáveis, entender onde e que tipo de alimentos estão sendo ofertados nos estabelecimentos comerciais da área de alimentos e aperfeiçoar as políticas públicas que tratam do abastecimento alimentar no âmbito do segundo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que vigiu de 2016 a 2019. E, assim, a nossa grande inspiração para fazer esse mapeamento dos desertos alimentares no Brasil foi o fato de que os Estados Unidos também tinha feito um mapeamento dos desertos alimentares para o país, né? Então, a ideia é assim, se os Estados Unidos, com o tamanho que tem, conseguiu fazer, nós vamos também com a nossa dimensão de país também conseguir. Então, desde o começo, a gente teve essa inspiração de que era possível fazer isso no Brasil também, né? Então, assim, nós fizemos, antes de começar a de fato, desenvolver esse trabalho, fizemos várias leituras, eu e minha equipe, monitoramento das ações de segurança alimentar, fizemos... Vocês estão me ouvindo? Porque deu aqui uma falha de conexão. Catarina, tá tudo certo, né? Sim, deu uma pequena acelerada, mas estamos ouvindo. Tá. Se acontecer de novo, você me fala, tá? Bom, então, a primeira, nós fizemos várias leituras, nos apropriamos do tema e organizamos em Brasília uma oficina de trabalho que a gente chama Oficina de Trabalho sobre Desertos Alimentares no Brasil. Então, nós reunimos diversos pesquisadores de instituições para começar a discutir isso, né? Uma espécie de um brainstorming, assim, será que a gente consegue? A ideia era, a pergunta principal dessa oficina, que ocorreu no final de 2017, foi: é possível caracterizar desertos alimentares do Brasil com vistas a dimensionar o acesso aos alimentos e os ambientes alimentares? Né? Então, essa era a grande pergunta, né, que permeou todo essa oficina. E, ao final da oficina, depois da discussão, nós chegamos à conclusão que sim, que era possível fazer esse mapeamento, teria só necessidade de definir em quais parâmetros isso seria feito, né? Lembrando que deserto alimentar é um recorte desse conceito maior de ambiente alimentar,
não se tinha naquele momento a possibilidade, acho que continua não tendo, de trabalhar com todas as dimensões do acesso, né, aos alimentos, que é a questão física do preço, cultural, tudo que já foi abordado, inclusive, pela Letícia. E então a ideia foi trabalhar, nós vamos trabalhar com a questão, da mesma forma como o mapeamento dos desertos alimentares dos Estados Unidos, era trabalhar com a ideia de acesso de distância, de acesso físico, né? E usando o termo deserto alimentar, no sentido de que, em determinado perímetro geográfico, esse acesso a um alimento saudável, no caso, conforme a gente vai ver, a gente fez essa classificação, é dificultado ou não existente, né? Então, em determinado, era necessário, inclusive, ver que perímetro geográfico, o que a gente ia chamar aí de que perímetro geográfico era esse. Então, assim, eram muitas questões que ainda tinham que ser discutidas e resolvidas aí para continuar nesse trabalho, mas esse foi o primeiro passo e nessa mesma oficina também a gente já começou a discutir as bases de dados, né? Quais as bases de dados que podiam ser utilizadas, né? Que poderiam ou estariam disponíveis para serem utilizadas nesse estudo, né? E algumas questões também que permearam toda a oficina e que principalmente nesse primeiro momento que a gente tinha que definir alguns parâmetros aí de busca das informações, né? Como mapear e aqueles estabelecimentos, né, que a gente ia trabalhar com base de dados de estabelecimentos que são bases de dados em que os estabelecimentos ali colocados são cadastrados, vamos dizer assim, são estabelecimentos formais, né? E no Brasil a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de estabelecimentos informais, estruturas volantes, tal. Então, como é que a gente ia captar essa informação? Então, isso desde o começo também houve esse questionamento, né? E aí estão listadas as bases de dados que nós chegamos que foram faladas, né, comentadas, para a gente buscar informações, né? Então, o Ministério da Fazenda, que tinha, acho que, bases de CNPJ, IBGE, Abras, Proorte, que teria uma lista de centrais atacadistas, dados da Refap, que é um programa da Conab, que trabalha com varejo, o censo demográfico, a POF, né, que diz o que e onde as pessoas compram, o Cisvan Web, que integra com integração com o ESUS, marcadores de consumo alimentar, a RAIS, do Ministério do Trabalho, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que tem também o cadastro dos estabelecimentos, as vigilâncias sanitárias municipais, o mapa do IDEC de feiras orgânicas, sites de prefeituras com feiras, e o mapa SAM, que era também um mapeamento feito pelo MDS, de equipamentos de segurança alimentar, do MDS, né? Bom, a equipe, na época, analisou todas essas bases e chegou à conclusão que poderíamos trabalhar com a base do IBGE. É um cadastro dos estabelecimentos gerido pelo IBGE que chama Sempre, né? E que, para a questão dos estabelecimentos. E que... fizemos todo um levantamento junto ao IBGE. É um sistema que é atualizado anualmente pelo IBGE, que faz pesquisa para ver se aquela empresa ainda está naquele lugar, se ainda existe. Então, a gente achou que seria a base de dados para estabelecimentos a mais confiável, né? Também iríamos utilizar os dados do censo e dados demográficos atualizados pelo IBGE, população, renda, outros dados. A POF, que ia dizer o que e onde as pessoas compram. A base da RAIS também continua stand-by ali, por conta de poderia ser uma opção a base do IBGE, no caso dos estabelecimentos, o mapa do IDEC, das feiras orgânicas, os sites das prefeituras com os endereços das feiras e o mapa SAM do MDS. Bom, aí quando nós fomos solicitar a base para o IBGE, a gente já percebeu uma questão ali,
que a base do sempre ela não chegava ao nível de 7 dígitos da CNAE, né? E sim até 5 dígitos. O que é a CNAE? É a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, né? Consiste num código composto de 7 dígitos que vai identificar qual atividade econômica exercida por um negócio. Então, assim, se a gente não tem os 7 dígitos, a gente não consegue chegar, por exemplo, na padaria, na bomboniere, você fica num nível muito mais agregado de classificação econômica, né? Então, para o nosso estudo, isso não era bom. A gente queria a coisa um pouco mais detalhada, principalmente porque a gente ia trabalhar com os dados da POF, e a POF tem ela tem um detalhamento de onde a pessoa compra. Então, não ia ser muito útil a gente utilizar um dado de estabelecimento com 5 dígitos para a classificação que a gente queria fazer, né? Então, aí a gente, então, resolveu trabalhar com a base da RAIS. A RAIS é autodeclaratório, mas ela tem ela tem uma consistência, que eu vou falar no final, né? Então, a gente achou que era melhor trabalhar com a base de dados da RAIS, que é uma base de dados, inclusive, pública, né? Que é só você fazer um download e chegar às informações. Então, a grande pergunta, então, que permeou esse momento foi quais e quantas bases de dados que comercializam alimentos no Brasil. Aí, não, quais e quantos são os estabelecimentos que comercializam alimentos no Brasil. Aí, então, nós trabalhamos com a base da RAIS e chegamos a 17 categorias, né, de estabelecimentos que trabalham com alimentação e 716 mil estabelecimentos ativos, né? Então, seriam esses 17 aqui. Então, hipermercado, supermercado, mercearia, açougue, peixaria, hortifruti, padaria, laticínio, são esses 17 aqui, né? Nesse tipo de desagregação. 716 mil estabelecimentos ativos, então. Então, com isso, a gente já conseguiu algumas informações interessantes, né? Ó, vocês podem ver a CNAE, né? Aqui, ó, a CNAE, aqui no comecinho da informação. Essa CNAE, algumas tem esse comecinho 47, outras 56. Então, esses são os 17, né? Nessa subclasse da CNAE de 7 dígitos. Então, a gente já pode perceber algumas coisas. Por exemplo, mini mercado, mercearia, armazém, que é uma classificação única, que estão juntos, no norte, por exemplo, eles correspondem a 40% tem 40% dos estabelecimentos são mini mercados, ou seja, existe dentro da área de alimentação uma grande produtos são vendidos, né, em mini mercados, mercearias e armazéns, né? Então, isso tem uma característica no norte desse tipo de estabelecimento e no nordeste também, que é diferente do sudeste, sul e centro-oeste, onde o número de mini mercados é bem menor, né? Então, isso já mostra essas diferenças regionais, que é uma coisa que a gente tentou trabalhar um pouco também nesse estudo. Ao todo, também foram mapeadas 4.405 feiras, né, em sites de prefeitura e no mapa do IDEC. Isso deu um certo trabalho, porque a gente tinha que achar os endereços dessas prefeituras e o CEP, para poder depois fazer o estudo do mapeamento, né? Então, foi bem trabalhoso, mas a gente quis trabalhar com feiras, porque a feira é uma coisa muito do Brasil, que acontece em várias regiões, em vários estados e municípios, e que é uma coisa muito que a gente quer preservar e quer saber onde é que elas estão e tal. Então, a gente mapeou dentro de 4.405 feiras, né? Não foi tudo, mas foi possível mapear pela internet nos sites das prefeituras. Uma outra questão que deveria também ser que a gente deveria classificar e trabalhar no estudo seria quais os alimentos vendidos por como saber quais os alimentos vendidos por esses estabelecimentos e como classificá-los em saudáveis e não saudáveis. Vou começar a correr um pouquinho agora, porque eu estou vendo que o tempo já está esgotando aqui.
Então, assim, a gente usou para isso a classificação do Guia Alimentar da população brasileira e da classificação nova, né? Então, todos, com base na POF 2008, 2009, a gente classificou os alimentos que foram relatados como da POF, né, que é adquiridos pelas pessoas, dá quase 1 milhão da POF 2008 e 2009, né? Hoje você já teve mais 2 POFs depois disso, mas naquele momento é o que dava para fazer, é o que a gente tinha disponível ali para fazer. Com isso, uma segunda etapa foi, de acordo com aquelas categorias, né, qual o percentual de aquisição de cada uma dessas categorias de acordo com o local de compra na POF, né? Então, por exemplo, na POF foram reportados 443 locais onde foram adquiridos aqueles alimentos. Então, a gente classificou. Então, foi, por exemplo, no mercado, quanto que foi consumido de alimento saudável, segundo a classificação que foi feita atrás, né? Então, com isso, a gente tinha, de acordo com a POF, quanto, por exemplo, no hipermercado, 44% do que foi relatado, na média geral, lógico, no Brasil todo. Se a gente colocasse isso, a gente fez um estudo depois mais regional, a gente viu que isso muda de região para região. Foi comprado, foi adquirido no hipermercado, e assim por diante. Depois, nós fizemos um depara entre aqueles estabelecimentos relatados na POF e a classificação da CNAE, né? Então, hipermercado virou hipermercado atacadista. Então, fizemos um depara. Com isso, a gente conseguiu, então, ver qual o percentual de compra em cada uma dos estabelecimentos reportados na CNAE. Então, esse foi um dos principais trabalhos. E, em seguida, eu pulei várias etapas aí para ir mais rápido, mas assim, então assim, como é que a gente ia mapear? A gente tinha esses 720 mil estabelecimentos já classificados, né? A gente trabalhou toda uma classificação depois de saudável, não saudável, criou uma classificação, né? De acordo com esse percentual de alimentos adquiridos em cada estabelecimento, e usamos o Cadastro Nacional para Fins Estatísticos, o CNEF, do IBGE, então, que é um cadastro de todos os endereços do Brasil, né? E pelo CEP, então, daqueles estabelecimentos, por meio do CEP, a gente, então, mapeou isso dentro desse cadastro, que é um grande mapa, né? Então, com isso, a gente conseguiu mapear, né? Colocar os estabelecimentos dentro do mapinha, vamos dizer assim. E aí a gente resolveu, então, trabalhar também com a ideia de distritos e subdistritos para dentro de cada uma dessas subdivisões, então, chegar à ideia de quanto que cada região, cada distrito, cada subdistrito estariam consumindo estariam sendo deserto ou não, né? Quanto mais próximo, mais distante estariam de estabelecimentos de venda de alimentos saudáveis, né? A gente teve que também... Desculpa. Acabando, né? Ok, isso, só para te avisar que o tempo já está... Não, já estou bem no final. Aí a gente, então, trabalhou também com as divisões intraurbanas, né? A gente trabalhou com as capitais, algumas capitais não têm divisão intraurbana, então não teve como fazer o mapeamento, mas algumas têm, né? São Paulo, que tem 96 distritos, Florianópolis. Então, a gente fez uma análise também dessa divisão por distrito das capitais, e fizemos, então, um processo, esse mapeamento, né, por capitais também, através de distritos e subdistritos, que ficou, então, disponível para consulta, inclusive mapas e tal. Então, a gente chegou bem rapidamente a algumas conclusões, né, que a RAIS é uma base robusta, que permite essa identificação da CNAE de forma mais desagregada, e isso ajuda a dimensionar e a caracterizar os estabelecimentos, né? Mas, assim, a gente trabalhou com CEP, e acho que o ideal é trabalhar... Tem CEP que fica em mais de um setor censitário. O CEP é uma medida muito, muito grande, né? Então, é melhor
muito, muito aberta, né? Então, a gente quer trabalhar o ideal é trabalhar com a base com endereço, né, do estabelecimento, não só com CEP. Dizer também que a existência da POF e a existência do guia alimentar foram cruciais, né, para poder fazer esse levantamento, e que então é isso, né? E que então foi um primeiro mapeamento, uma primeira proposta, e, né, eu acho que seria interessante poder dar continuidade para isso, então. Então, muito, de alguma forma, né? Então, eu agradeço, muito obrigada, então. Muito obrigada, Carmen, pela brilhante apresentação. Então, em função do tempo, eu gostaria de passar rapidamente, então, para a palestrante Larissa Loures Mendes, que é professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, todos da UFMG. Lidera o grupo de estudos, pesquisas e práticas em ambiente alimentar e saúde. Seja muito bem-vinda, professora Larissa. Obrigada, Catarina. É um prazer, uma honra, né, estar aqui. Eu queria agradecer a organização do congresso, inicialmente, né, pela indicação do meu nome, me senti muito honrada, até porque também eu estou aqui diante de pessoas que eu admiro muito, né, enfim, e vou trazer um pouquinho também do que foi solicitado. É um tema difícil também, 15 minutos, de conseguir aprofundar, mas Letícia facilitou muito a minha fala, então eu vou tentar passar bem brevemente com questões gerais aí relacionadas ao ambiente alimentar, e posteriormente, né, a isso, entrar um pouco nas evidências científicas aí, com diferentes desfechos. Só passando rapidamente, só para contextualizar, né, que essa pesquisa do ambiente alimentar, ela baseia-se na teoria socioecológica da criação de ambientes favoráveis à saúde e também no entendimento de que os comportamentos relacionados à saúde são determinados por fatores pessoais e ambientais interrelacionados. E aí, pensando um pouco nisso, eu queria abordar um pouco das evidências atuais das associações do ambiente alimentar com diferentes desfechos em países de baixa e média renda, entendendo, né, que muitas das evidências que a gente tem são para países de alta renda, e aí a extrapolação, né, para a nossa realidade, ela fica comprometida, e também trazer um pouco, né, das associações do ambiente alimentar, escolar e doméstico para crianças e adolescentes, de uma fala mais engajada, né, do que eu tenho trabalhado mais recentemente, para relacionar isso, né, com as atuais políticas públicas de prevenção e controle aí da obesidade infantil. Só justificando um pouco essa questão dos países de baixa e média renda, a Letícia facilitou muito, né, essa evolução em termos de arcabouço conceitual do ambiente alimentar, mas eu destaco aqui, né, que depois de 2017, ali com o modelo do painel e também o modelo, né, de Gálvez Espinosa no Chile, a gente tem um aumento do interesse, né, para os países aí de baixa e média renda. Então, eu resolvi fazer esse recorte da minha fala, pensando que o nosso tempo aqui é muito curto. E também não posso deixar de destacar, né, o nosso conceito mais recente e atual para o ambiente alimentar, que traz esse desafio de avaliar o ambiente alimentar considerando a sustentabilidade, né, como um dos elementos aí. Então, fica esse desafio. Em termos de evidências atuais das associações do ambiente alimentar com os desfechos em países de baixa e média renda, eu trouxe, né, essa revisão sistemática, que eu gosto muito dela, ela é bem recente, ela é agora de 2021, que os autores, eles dizem ser a maior compilação conhecida de evidências sobre o impacto do ambiente alimentar na alimentação e saúde para os países de baixa e média renda. Destaquei porque essa revisão sistemática, ela inclusive tem aí, né, pesquisadores de países de baixa e média renda. Então, nessa revisão foram incluídos 29 países, eu destaco, né, o Brasil, em termos de pesquisas voltadas para o ambiente alimentar, então 28 estudos realizados no Brasil, a maioria com boa qualidade, né, segundo a avaliação aí que os autores utilizaram. Desses 34 estudos foram realizados com adultos e idosos, 31 com crianças e adolescentes, 1 com gestantes e 1 não tinha informação da população.
Letícia mencionou anteriormente uma revisão sistemática dela, eu também trouxe, né, por um acaso, alguns resultados dessa revisão que ela realizou com outros colaboradores, que mostra que a maioria dos estudos realizados nesses países são estudos observacionais e eles abordam principalmente, né, o que a gente tem chamado mais recentemente de ambiente alimentar de varejo, que inclui o domínio comunitário do consumidor, mas também muitos estudos voltados aí para o domínio do ambiente escolar, né? Então, eu trouxe esse destaque aí em termos de estudos observacionais. E nessa revisão aqui, particularmente, eles encontraram 5 ensaios clínicos, né, randomizados, e 6, né, dentro do domínio do ambiente alimentar escolar. E aí, né, já avançando um pouco, alguns domínios pouco trabalhados seria o doméstico, do trabalho, né, que a gente precisa realmente ter mais estudos. Como eu disse, esses domínios, eles utilizaram como referência esse modelo proposto por Tanner e colaboradores em 2018, mostrando isso, né, que a gente estuda mais disponibilidade e acessibilidade, principalmente física e geográfica, em termos de estudos observacionais e de estudos de intervenção e disponibilidade, né, e acessibilidade também física e geográfica, e o marketing e a regulação dos ambientes organizacionais. E evidências sobre o impacto de preços, propriedades do fornecedor e dos produtos, marketing e regulação nos diferentes desfechos ainda são escassas, mas também são consistentes, né, as poucas que tem. Então, o que os autores encontraram? Associações mais robustas e consistentes entre esses 2 domínios de disponibilidade e acessibilidade com o consumo e aquisição de alimentos, que seriam alimentos saudáveis e não saudáveis, e diferentes desfechos de saúde, como prevalência de obesidade, hipertensão, diabetes e outros desfechos. E no ambiente alimentar escolar, as associações também com desfechos foram consistentes, segundo essa revisão. Associações menos robustas foram verificadas entre a disponibilidade e acessibilidade física e geográfica com desfechos que eles chamaram de nutricionais, que aí remete um pouco à questão dos nutrientes, que seria ingestão de energia, macronutrientes ou micronutrientes consumidos. E também associações menos robustas dentro do domínio de trabalho e do domínio doméstico. Eu também gosto de destacar muito essa revisão sistemática que a Letícia já citou, né, realizada por ela e por outros colaboradores, que mostra o crescimento dos estudos de ambiente alimentar nos últimos anos, com destaque para o Brasil. E o que os pesquisadores encontraram? Associações positivas e consistentes entre a disponibilidade de alimentos saudáveis nos estabelecimentos alimentares, destacando principalmente aí, né, os mercados de frutas e hortaliças e o quanto que isso impacta, né, o consumo e aquisição também de alimentos saudáveis como frutas e hortaliças nos estudos transversais. Os autores também encontraram, né, estratégias abusivas relacionadas a marketing e publicidade, principalmente para as crianças, e em termos de rotulagem, menos da metade dos produtos em conformidade aí com a legislação de rotulagem dos diferentes países. Fazendo um sobreponto, né, e mostrando toda essa questão do pioneirismo do Brasil, eu só destaco aqui que em 2019 e 20, já não me recordo, uma outra revisão sistemática trouxe um pouco do estado da arte, né, dos estudos de ambiente alimentar para os países de baixa e média renda, mas os autores fizeram uma ressalva que essas pesquisas estavam na infância nesse país. Eu achei um pouco injusto, principalmente com o Brasil, que tem todo esse pioneirismo na área de ambiente alimentar, e tentei compilar um pouco o volume da nossa produção nacional nos últimos 10 anos, né, mostrando que muito foi produzido, muito foi feito, inclusive, né, acho que Patrícia vai falar um pouco, né, o Brasil inova em termos de políticas públicas que contemplam aí o ambiente alimentar. Então, eu só faço esse destaque em relação a essa revisão sistemática, porque eu realmente não acho correto, né, colocar todos os países de baixa e média renda aí no mesmo grupo. Pensando um pouco, né, em evidências atuais das associações do ambiente alimentar para crianças e adolescentes, a gente tem trabalhado um pouco com uma visão mais ampliada do ambiente alimentar escolar, considerando aí que seriam todos os espaços dentro e ao redor das escolas, onde os alimentos estão disponíveis para ser comprados ou consumidos, e isso inclui também a publicidade, o marketing e a precificação de alimentos aí nas escolas. E aí eu destaco também essa revisão sistemática com meta-análise, nesse caso aqui,
Infelizmente, ela não foi realizada, né, especificamente para países de baixa e média renda. Eu tentei buscar, mas a gente ainda não tem nenhuma revisão específica, mas eu gosto muito dela. Inclusive, uma das autoras é a Mary Story, né, que a gente tanto cita também o modelo teórico conceitual dela. Então, quais foram as principais evidências aqui dessas intervenções no ambiente alimentar escolar, né? A gente verificou, os autores verificaram, né, nessa revisão, que a oferta, né, de alimentos saudáveis como frutas, legumes e verduras nas cantinas das escolas aumenta o consumo habitual desses alimentos. A restrição da venda de alimentos e bebidas que eles chamam de competitivas, que são alimentos e bebidas principalmente não saudáveis, reduziu o consumo habitual de lanches não saudáveis. E essa daqui eu gosto muito de destacar, né, que a regulamentação e a padronização das refeições escolares, ela teve impacto aí na redução, por exemplo, do consumo de gorduras saturadas que os autores encontraram. A gente também tem buscado, né, entender um pouco mais essas evidências em termos de ambiente alimentar escolar. Então, a gente fez, né, meu grupo fez uma revisão sistemática um pouco para entender a associação entre o entorno das escolas e desfechos aí relacionados à saúde, né, das crianças e dos adolescentes. Então, dos 31 artigos que nós analisamos, 14, né, encontraram associação direta entre proximidade ou densidade de estabelecimentos não saudáveis com sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes. E uma outra revisão também realizada, né, por pesquisadores brasileiros, focando na questão do excesso de peso em adolescentes, mostrou que a venda de alimentos nas escolas e no entorno associou-se com o aumento do índice de massa corporal e a disponibilidade de alimentos saudáveis nas escolas, ela reduziu a chance aí de obesidade. Para não dizer que as crianças ficam só nas escolas, eu trouxe um pouco, né, em relação ao ambiente alimentar doméstico, né, Letícia tem trabalhado muito com esse domínio, tentando entender um pouco mais. Eles avaliam não só o ambiente alimentar, mas outros domínios de atividade física e de acesso a mídias. E o que eles encontraram? Associações mais consistentes entre o ambiente alimentar de mídia, né, que seria a disponibilidade e acesso aos dispositivos de mídia eletrônica, e o maior risco de adiposidade. E os resultados foram menos consistentes para os estudos que examinaram aspectos físicos, né, da alimentação, acesso a alimentos saudáveis e não saudáveis, e atividade física nesse âmbito. Então, para eu não passar muito, né, do meu tempo, eu vou caminhar aqui para as reflexões finais. E aí também eu trouxe, né, um estudo que faz um pouco desse apanhado para os países de baixa e média renda, e os autores discutem, né, que as intervenções para aumentar a disponibilidade de alimentos saudáveis nas vizinhanças e reduzir a disponibilidade de alimentos não saudáveis, elas são promissoras e têm efeitos benéficos no consumo e aquisição alimentar, e também nos desfechos em saúde das populações de países de baixa e média renda. Já temos evidências suficientes, então, para justificar políticas públicas nesse sentido. São necessários mais estudos longitudinais e de intervenção com diferentes desfechos, né, de modo a tornar esse corpo de evidências ainda mais robustos. Quando a gente pensa em crianças e adolescentes, a gente tem que pensar em priorizar pesquisas que visem melhorar a compreensão dos efeitos dos diferentes ambientes alimentares, né, tanto escolar quanto domiciliar, sobre os comportamentos alimentares, dietas, estado nutricional e desfechos de saúde em crianças e adolescentes. Esses outros autores aqui também recomendam desenvolver e testar medidas e indicadores específicos para monitorar e avaliar os ambientes alimentares das crianças e adolescentes, e muito, né, em consonância com a fala da Letícia, incentivar uma agenda de sistemas alimentares e fortalecer a colaboração e responsabilidade dos governos, organizações do setor público e privado e consumidores com a criação de ambientes alimentares saudáveis para as nossas crianças e adolescentes. Só destaco, né, mais uma vez, pioneirismo do Brasil, quando a CEGAN lança, né, o Proteja aí, para a gente prevenir a obesidade infantil com um grande eixo de ambiente, tá? Então, gostaria muito de destacar. E também, né, um recente acordo do Mercosul, acho que saiu semana passada, se não estou enganada, da promoção de um ambiente alimentar escolar saudável, tá? Eu agradeço, só também queria reforçar que essa apresentação, quem me ajudou a fazer foi uma aluna minha de doutorado, a Mariana Zogby, e deixo todos os meus contatos também, e o livro de ambiente alimentar também, para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Larissa, pela excelente apresentação. Então, passando, né, seguindo nossa ordem, gostaria de convidar, então, a professora Patrícia Constante Jaime, que é nutricionista, professora titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da USP, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda, vai ser um prazer ouvi-la. Catarina. Que alegria compor essa mesa redonda contigo, com Letícia, Carmen, Larissa. É muito bacana ver no Congresso de Epidemiologia essa temática tão presente de ambientes alimentares. Vou compartilhar minha tela, aí você pode, por favor, só me confirmar se ela está aparecendo. Perfeitamente. Tá bom. Então, a encomenda que me fizeram foi abordar a questão das intervenções e das políticas públicas no ambiente alimentar. Eu preciso primeiro dizer que as reflexões que eu trarei aqui nesses 15 minutos, elas derivam de uma linha de pesquisa do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que a gente começou em 2009, e a gente tem estudado, né, investigado características ambientais que são capazes de influenciar os padrões de compra e de consumo de alimentos dos consumidores urbanos e com a ênfase no consumo de alimentos ultraprocessados. Assistindo à apresentação, à conferência do professor César Victora, antes de ontem, aqui no Congresso, ele falou que a epidemiologia nutricional, a epidemiologia brasileira é feminina, e eu posso dizer para vocês que essa linha de pesquisa no NUPENS, ela é basicamente feminina, contando com a participação de pesquisadoras, mulheres pesquisadoras da iniciação científica, mestrado, doutorado e de pós-doutorado. E aproveito para agradecer esse grupo incrível. Também quero fazer uma declaração de conflito de interesses. Nós, no NUPENS, defendemos políticas públicas de saúde, segurança alimentar e nutricional, educação em ciência e tecnologia. Os nossos estudos são financiados por agências públicas brasileiras e internacionais de fomento à pesquisa. Nós também contamos com apoio de fundações privadas que apostam na nutrição e saúde pública e em sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, e não apresentamos conflitos de interesse na temática que vou tratar. Bom, então, meu esforço aqui é tentar encontrar os nexos, as conexões entre campos de saberes no âmbito da saúde coletiva, que é pensar a epidemiologia, estamos no Congresso de Epidemiologia, né? As políticas públicas e o ambiente alimentar, os estudos de ambiente alimentar. Claro que a base de toda dessa conexão, ela ocorre pela intrínseca relação que existe entre alimentação, nutrição e saúde, né? A alimentação é reconhecidamente condicionante em saúde e nutrição. Todos os estudos de carga global de doenças mostram a relevância e o papel que a alimentação inadequada tem desenvolvido nos processos de adoecimento e morte de indivíduos e coletividades. E a gente parte no Brasil de uma perspectiva do direito humano à alimentação adequada e do nosso compromisso enquanto política pública de promover alimentação adequada e saudável. Então, feito esse pano de fundo, eu queria trazer aqui, resgatar o conceito de epidemiologia nutricional, né, uma forma de conceituar a epidemiologia nutricional, que é esse estudo da relação entre a alimentação e os processos de saúde e doença de populações. É muito caro, a espinha dorsal da epidemiologia nutricional, os estudos que se voltam para a frequência e distribuição das condições e dos agravos nutricionais das populações, compreender a sua causalidade e o impacto exercido sobre a saúde de indivíduos, populações e mais temos debatido a questão da saúde planetária, né? Esse corpo de evidências que deriva dos estudos da epidemiologia nutricional, eles têm grande potencial de trazer subsídios para a tomada de decisão no âmbito das políticas públicas, produzindo transformações sociais. César Victor também falou sobre isso, né? Sobre o engajamento da epidemiologia brasileira com o SUS, e agora a gente também debatendo o engajamento com um sistema de segurança alimentar e nutricional. Então, a epidemiologia nutricional, a gente pode muito brevemente dizer que ela se debruça e desenvolve estudos de diagnóstico e vigilância em saúde, que se voltam para os métodos, para as técnicas, para a compreensão da distribuição desses fenômenos, da sua magnitude, estudos mais analíticos que buscam compreender quais são os condicionantes, os determinantes e produção de modelos causais, incluindo aí os fatores ambientais,
E os estudos de intervenção em política, que vão desde desenvolvimento e validação de tecnologias de intervenção até a análise de programas, políticas e processos, né? E uma reflexão crítica, uma análise e uma avaliação dessas teorias, das tecnologias, dos processos organizacionais e das práticas. Então, quando a gente conecta os estudos de ambiente com o campo da epidemiologia nutricional, é super importante ter bem claro que, tradicionalmente, quando a gente fala da epidemiologia mais clássica, a gente tem como foco indivíduos e coletividades. E todos esses três eixos, eles estão focando ou no diagnóstico de indivíduos, ou de populações, ou na compreensão de desfechos no âmbito individual e nas intervenções sobre coletividades, né? Na intersecção com os estudos de ambiente, a gente focaliza o contexto, né? O contexto ambiental. Então, o ambiente passa a ser a nossa variável de estudo principal, é aquela que a gente se debruça numa melhor compreensão. E aí, podendo olhar essa variável de estudo ambiental nos três eixos: do diagnóstico e vigilância, dos modelos causais e dos estudos de intervenção e de políticas, né? A gente tem muito claro a literatura mostrando que as intervenções pautadas unicamente nas mudanças de comportamentos individuais, elas têm se mostrado muito pouco efetivas para a transformação do cenário de saúde e nutrição de populações. E durante muito tempo, trabalhamos com a perspectiva de compreender os determinantes sociais. Mas, mais recente, a epidemiologia nutricional ela tem se voltado para a compreensão dos determinantes ambientais e, como o professor Carlos Monteiro falou na sua conferência de ontem, dos determinantes comerciais. Então, Letícia trouxe, né, esse modelo que relaciona ambiente alimentar na lógica de sistemas alimentares, onde a gente tem compreendido cada vez mais o papel que ambientes alimentares desenvolvem sobre os comportamentos dos sujeitos, a qualidade da dieta, em várias dimensões da dieta, e nos desfechos de saúde e nutrição. Então, eu gosto muito, e achei importante trazer essa referência, que é da Sindemia Global, publicada no relatório do The Lancet em 2019, que mostra a coexistência de três grandes pandemias, né? Que é a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. Elas existem, elas coexistem no planeta, elas interagem e compartilham determinantes sociais e comerciais, e elas exercem uma influência mútua em sua carga para a sociedade. Quando a gente olha o conceito, né, as causas da sindemia global, a gente percebe que essa coexistência de três pandemias que se interagem, ela ocorre porque elas são fruto de um modelo hegemônico e globalizado de produção e de consumo, não só de alimentos, mas de um conjunto de bens, por exemplo, carros, né? E elas são determinadas pela forma como se conformam sistemas alimentares, de transporte, do design urbano e do próprio uso da terra, né? Eu gosto de trazer a referência da sindemia global ao tratar de estudos de ambiente alimentar, porque eu acho que eles produziram uma abordagem bastante inovadora. Foi uma mudança mental. Até então, nós do campo da saúde coletiva abraçamos com muita intensidade os modelos dos determinantes sociais em saúde que compreendem as diferentes camadas de influência, né, que levam a comportamentos e características dos indivíduos. Mas o modelo, esse que é o de Dahlgren, né, ele não deixa de ser um modelo antropocêntrico, ou seja, ele coloca os indivíduos, as coletividades, no centro da análise. A proposta da sindemia global é que a gente olhe a partir dos nossos sistemas naturais e que nesses sistemas naturais eles são capazes de alterar um conjunto de outras camadas sistêmicas num modelo mais complexo, né, onde a gente encontra os sistemas alimentares impulsionando as pandemias da obesidade, da desnutrição e das mudanças climáticas. Então, intervir e produzir políticas públicas que se voltam a esses sistemas estruturantes vai impactar a saúde e o bem-estar das pessoas e a saúde e o bem-estar ecológico, a saúde planetária. Então, nesse sentido, eu trouxe o modelo, né, da sindemia global, porque ele localiza a importância das políticas públicas, né? As políticas públicas, elas podem incidir sobre os ambientes alimentares. E eu gosto aqui, porque vocês observem que não tem pessoas,
nós somos tratados como coletivos, né? Então, nós somos localizados no contexto desse ambiente, que pode ser o doméstico, que pode ser o comunitário, que pode ser o escolar, que pode ser os nossos espaços públicos da cidade. Então, são esses sistemas macro, intermediários e micros que sofrem influência das políticas públicas. Então, em função disso, é super importante que a gente conheça e compreenda os ambientes alimentares para orientar políticas públicas de promoção da alimentação adequada e saudável. Mais do que compreender, ou também, além de compreender as pessoas e como elas se conformam socialmente, a gente compreender esses contextos ambientais. Essas evidências, elas podem orientar a tomada de decisão em vários momentos do ciclo de política pública. Primeiro, descortinando algumas realidades invisíveis. Depois, testando soluções, estratégias políticas, influenciando a tomada de decisão do poder público em relação à condução de políticas públicas. Avaliando, monitorando essas diferentes intervenções. Então, feita essa breve introdução, eu queria só, para finalizar, trazer um pouco dos nossos estudos em ambiente alimentar no NUPES, que fazem a interface, agora aqui com foco na interface com as políticas públicas, né? Eu vou trazer 2 estudos que a gente desenvolveu, que é o ESAL São Paulo, que é o estudo do ambiente obesogênico no município de São Paulo, e o ESAL Jundiaí, que foi desenvolvido no município do interior de São Paulo, que é o município de Jundiaí. Nós começamos, o primeiro trabalho foi um estudo epidemiológico observacional, utilizando os dados secundários, usando a base de dados do Vigitel, né? E foi o primeiro estudo brasileiro que mostrou essa correlação espacial entre a densidade de mercados que comercializam frutas e hortaliças, né? E a sua concentração em um território urbano, que é uma metrópole como São Paulo, e mostrando a iniquidade da distribuição espacial dos equipamentos públicos de acesso a esses alimentos saudáveis, que seriam as feiras e as hortaliças. Feito esse primeiro estudo, a gente partiu para um estudo de dados primários, que foi o ESAL São Paulo, com 3 eixos de investigação. Primeiro, a produção de uma auditoria do ambiente alimentar no município de São Paulo, uma amostra de setores censitários. Aí a gente adaptou um conjunto de instrumentos internacionais, o NEMS, né? Fizemos uma produção de dados para além do nível ambiental, para o nível de pessoas, né? De sujeitos. Então, foi feito um inquérito populacional nesses territórios auditados, uma amostra de 1.842 indivíduos adultos. E também fizemos um estudo qualitativo para compreender as relações entre as práticas alimentares e o ambiente e a percepção desses sujeitos sobre os seus comportamentos e práticas e a influência do ambiente, né? Então, a gente tem vários artigos publicados do ESAL São Paulo, eu trouxe aqui só alguns exemplos. Esse primeiro foi derivado da tese de doutorado da Ana Clara Duran, né? Que traz a característica do primeiro eixo, que é da descrição das características do ambiente alimentar no município de São Paulo, com um grande foco nas características socioeconômicas, nas desigualdades na distribuição, acho que dialogando muito, né, com a tradição da epidemiologia brasileira de pensar as iniquidades. Esses 2 intermediários são estudos que correlacionaram características do ambiente com comportamentos, né, com indicadores de consumo alimentar naquela amostra de moradores residentes da cidade de São Paulo, e aqui derivado do mestrado da Carolina Sabag e também do doutorado da Ana Clara. E, por fim, um estudo qualitativo, que foi a tese de doutorado da Luara, onde a gente se debruçou na compreensão das barreiras e facilitadores para o consumo de ultraprocessados, a percepção desses sujeitos, né? Então, são alguns exemplos de como a gente pode combinar diferentes eixos e estratégias metodológicas de produção de informações no âmbito do indivíduo. É importante dizer que esse conjunto de evidências geradas nesses eixos, 3 eixos, né, do ESAL São Paulo, elas subsidiaram a produção do primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, produzido pela Kaizen Municipal, que foi reconhecido pela Bloomberg como melhor política pública no campo de segurança alimentar no mundo, né, feita na gestão do prefeito Haddad. E a Kaizen, olhando essas características que a gente conseguiu descrever e
os nossos modelos compreensivos da relação entre ambiente e comportamentos e percepções de sujeitos, a propor um conjunto de intervenções em políticas públicas muito com foco no acesso a um conjunto de equipamentos de abastecimento no município de São Paulo. Parto agora para o meu último exemplo, que são os estudos do ambiente alimentar no município de Jundiaí, que já é um município de médio porte, do interior de São Paulo. A gente começou a estudar esse município também utilizando dados secundários, né? Ele foi publicado, esse é um trabalho de iniciação científica da Mariana Fortes, a gente queria compreender como era essa distribuição espacial dos equipamentos de abastecimento, características em relação a aspectos sociodemográficos do município, e a gente trabalhou com esse estudo uma perspectiva mais de entrada, de compreensão desse contexto municipal, tá? Na sequência, a gente partiu também para a produção de dados primários, e aqui a gente já tinha a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, e a gente sentiu a necessidade de produzir um instrumento de auditoria do ambiente alimentar que dialogasse mais com as nossas recomendações alimentares, com a nossa política pública, né, de promoção da alimentação adequada e saudável. Não vou ter tempo de detalhar o Audit Nova, mas aí no pós-doutorado da Camila, a gente desenvolveu um novo instrumento e a gente fez, na realidade, uma análise censitária, não foi amostra de territórios do município, mas a gente avaliou todo o município de Jundiaí, que tem aproximadamente 400 mil habitantes, e nesse artigo a gente faz uma análise da distribuição espacial desses diferentes equipamentos de abastecimento, e a gente conseguiu perceber que as zonas periféricas elas têm até 22 vezes mais estabelecimentos vendendo produtos ultraprocessados, mais do que os alimentos in natura, ou seja, que há a se aproximando de um debate, que é o debate dos pântanos alimentares, dos desertos alimentares, né? De como é que a gente pode pensar respostas na gestão local das políticas de abastecimento que possibilitem aos moradores, aos cidadãos, escolhas alimentares mais adequadas e dialogando com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, essa é uma dissertação de mestrado da Patrícia Serafim, que a gente já começou a explorar a produção de outros indicadores, né, refinando o que a Letícia falou, né, pensar indicadores de saudabilidade, pegar os dados do Audit Nova e criar indicadores mais robustos para produzir tanto estudos no campo da epidemiologia descritiva, mas também da epidemiologia analítica. E aqui ela trabalhou com um indicador, um índice de disponibilidade de alimentos ultraprocessados, e mais uma vez a gente confirmou que as zonas periféricas com maior concentração de população negra, parda, amarela, indígena, tem um score de disponibilidade de ultraprocessados maior do que as outras regiões do município, né? Então, mais uma vez, mostrando as iniquidades espaciais e sociais do ambiente alimentar. Bom, professora Patrícia, só faltam 2 minutinhos. Perfeito. Dizer, então, que essas evidências que foram geradas no Exal Jundiaí, elas tiveram 3 usos em políticas públicas. O primeiro uso, e eu acho que antes de dizer os usos, eu preciso dizer que a comunicação científica é muito importante, né? Então, a gente produzir essas evidências, comunicar nos canais formais da ciência, mas também comunicar em outros espaços de disseminação e difusão científica, dialogar com os diferentes atores da política pública, disseminando o que a gente encontra nos nossos estudos científicos, né? E nesse diálogo com o poder público municipal, com a gestão, com a Prefeitura Municipal de Jundiaí, o nosso mapeamento do ambiente alimentar passou a orientar um conjunto de certificações e de políticas de abastecimento na distribuição de equipamentos como feiras, sacolões, outros dispositivos da política de abastecimento de Jundiaí que começaram a priorizar aqueles espaços, aqueles territórios de maior vulnerabilidade no ambiente alimentar, tá? Então, é muito bacana ver o uso de um estudo do campo da epidemiologia descritiva, né? E também um pouco estabelecendo as relações com características sociodemográficas do território, orientando a política pública.
Um outro uso foi no diálogo com os espaços de advocacy para a promoção da alimentação saudável. Então, a gente tem uma parceria com o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tem uma plataforma, que é o Alimentando Políticas, que quer falar com o poder público, com os prefeitos, os gestores locais. E a gente tem nessa série do Alimentando Políticas, a gente tem um conjunto de produções traduzidas, né, a partir dos estudos do ESAL, para esses sujeitos sociais. E, por fim, a gente começou a trabalhar numa proposta de intervenção, dado que a gente compreendeu bem o que é esse ambiente de varejo de alimentos em Jundiaí, seria uma estratégia de intervenção nesse ambiente de varejo. A gente produziu um instrumento, né, um guia para dar o suporte para o varejista, né, do município, de como ele pode transformar o seu varejo de alimentos num espaço promotor da saúde. Infelizmente, veio a pandemia de Covid-19, a gente não teve condições de implementar a nossa intervenção, mas a proposta de intervenção, a tecnologia de intervenção foi desenvolvida e validada e vai está no prelo aí o artigo. Foi o trabalho de iniciação científica da Laura, sob a orientação da Camila e com a orientação minha. Então, finalizando, a minha mensagem final dessa fala é que, quando a gente pensa em intervenções e políticas públicas no ambiente alimentar, a gente tem que pensar num processo que é conhecer o ambiente alimentar, compreender o ambiente alimentar, pensar como intervir sobre os problemas que nós identificamos ou as potencialidades para a promoção da saúde, e, a partir disso, por diferentes formas de intervenção, pode ser desde um estudo local até pensar políticas públicas mais macro, monitorar e avaliar esses esforços. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Patrícia. Bom, então eu queria agora convidar, né, todas as palestrantes para que a gente possa passar para o debate final. Gostaria já de começar, então, agradecendo mais uma vez pelas brilhantes apresentações. A gente recebeu aqui alguns comentários, mas antes de passar para as dúvidas e comentários, eu queria aproveitar o registro que a Patrícia fez, né, da feminilidade nesses estudos, e comentar que essa mesa realmente também reflete, né, os estudos com uma, né, 100% das participantes sendo mulheres, grandes pesquisadoras. Então, foi um prazer ouvir todos vocês. E comentar também o protagonismo do Brasil, né? Acho que esse congresso ele já começa com essa questão importante que a gente não pode negligenciar, né? Desse embate que a gente tem hoje de desfinanciamento da pesquisa, e ainda assim a gente teve nas apresentações, né, da Letícia, da Larissa, ficou muito claro o protagonismo brasileiro, apesar de todas as dificuldades que a gente tem de financiamento, né, e de apoio e de reconhecimento da ciência nos momentos atuais aqui de gestão que a gente vem passando. Mas é marcante, né? Então, começar com uma pergunta que tem a ver com, que está relacionada, acho que à palestra da Larissa, né? Que tem a ver com a publicação do estudo da aluna dela. Acho que é da Letícia, Catarina. Ah, desculpa, da Letícia. É que ela chama Larissa também. Ah, perfeito. Então, é uma pergunta, né, se já tem publicação do trabalho da aluna da Letícia publicado. Não, ela está defendendo semana que vem, mas os artigos estão bem preparados, a gente vai contar com a contribuição da banca, né, para poder submeter. Então, em breve, muito em breve, né? Perfeito. Bom, e aí, dando seguimento também, o Leandro, da Faculdade de Saúde Pública, ele traz uma questão que também eu gostaria de perguntar, porque acho que ficou muito claro, né, na apresentação da Letícia, essa importância da gente trabalhar o ambiente alimentar inserido dentro da lógica dos sistemas alimentares, né, e aí no final da sua apresentação você trouxe como uma lacuna ainda, como considerar as questões da sustentabilidade que permeiam aí o ambiente alimentar, e aí ele coloca nessa importância de incluir a sustentabilidade e se os instrumentos atuais eles permitem avaliar, né, os ambientes alimentares, se eles permitem avaliar a sustentabilidade e se não, se tem alguma possibilidade de avaliar a sustentabilidade dentro do ambiente alimentar, combinando com outros instrumentos. Leandro, obrigada pela sua pergunta. Uma pena eu não estar te vendo pessoalmente, né? Mas obrigada pela pergunta.
não temos um instrumento formatado, porque assim, se a gente for falar de ambiente alimentar, a gente tem diferentes cenários, diferentes visões, mas a gente não tem instrumentos formatados. A gente tem alguns ensaios. No Brasil, a gente tem, dentro da escala, dentro do instrumento que acho que Patrícia mencionou, algumas perguntas sobre sustentabilidade. Saiu um trabalho recente de uma autora chamada Bruna Baroni, da Unicamp, do grupo de engenharia de alimentos, que estudou uma tese fez um estudo qualitativo sobre a percepção do consumidor brasileiro, tá? Com uma amostra grande, ressaltando que categorias o consumidor brasileiro entende como relevantes para avaliar a sustentabilidade na alimentação, mas para o ambiente alimentar ou para os diferentes cenários a gente não tem instrumentos. O grupo da professora Shauna Down esteve com a gente no seminário latino-americano, eles estão começando a desenvolver, estão buscando parcerias, então aí é um leque que se abre. Eu acho que é muito importante a gente abrir isso, né? Quem não assistiu a essa apresentação, ela está disponível online no site da Congress-me, tá? E em breve vai ficar aí nos canais do YouTube, que a gente vai disponibilizar também. Então, é um campo ainda para ser construído, e assim, a gente precisa também aprofundar a conceituação de sustentabilidade dentro dos ambientes alimentares, tá? Então, isso também é uma questão. Perfeito, muito obrigada, Letícia. Eu também abro, né, as demais palestrantes, se alguém quiser complementar em relação a isso ou adicionar alguma questão, por favor, fiquem à vontade. E o Leandro Cacau, ele faz mais uma pergunta, então, que é: quais as perspectivas e possibilidades de combinar a avaliação do ambiente alimentar considerando o consumo alimentar da população, como, por exemplo, a adesão a uma dieta sustentável? Para mim também? Ele não colocou aqui, tá. Eu acho que quem, né, se você quiser, ou se alguém quiser complementar. Leandro, assim, a gente tem discutido muito esse tema, né? Eu acho que algumas pessoas ficam um pouco inquietas quando a gente fala de discussão de sustentabilidade no cenário atual, né? A gente está vivenciando, retornando a um patamar de, acho que é pior do que o que a gente já experimentou, do que a gente já documentou. Então, como que a gente discute sustentabilidade numa situação tão grave de insegurança alimentar que a gente vem vivenciando no país? Mas eu tenho me subsidiado em falas e em teorias que trazem a sustentabilidade como um eixo transversal do sistema alimentar, como uma questão necessária. Né? Então, eu acho que a gente tem, sim, perspectiva de conectar tanto a sustentabilidade medida objetivamente dentro dos ambientes, quanto com a lente da percepção e do que, de fato, ela pratica. Porque alguns estudos que existem fora do país, especialmente nos países escandinavos, que é onde a literatura sobre isso está começando a bombar, mostram que, apesar das pessoas dizerem que acham importante, percebem como é muito importante considerar sustentabilidade, orgânico, não sei o quê, na prática, elas não praticam. Tá? Elas não decidem a compra, elas não consomem mais esse tipo de alimento. E aí está um campo imenso para a gente estudar, qualitativamente e quantitativamente, porque vai incidir sobre as políticas. Né? Acho que é fundamental, é totalmente conectado, na minha opinião. Eu queria só... Pode ir, Patrícia. Não, eu conheço o trabalho do Leandro, e o Leandro tem um trabalho maravilhoso, uma tese de doutorado que ele tem estudado, né, muita coisa dos inquéritos, os estudos, pensando em indicadores que avaliem a sustentabilidade das dietas consumidas. Então, acho que que até então a gente não tinha tanto isso, né? Como a gente vai avançando para uma forma mais compreensiva da dimensão da sustentabilidade na análise de consumo alimentar. Acho que a Letícia trouxe bem que uma outra questão é como é que a gente traduz esse conceito de sustentabilidade para a análise do ambiente alimentar. Porque, como eu falei na minha apresentação, o nosso desafio da epidemiologia nutricional na intersecção com os estudos de ambiente é a gente colocar o foco na variável ambiente. E como é a melhor forma de aferir, compreender
né, produzir indicadores que a gente pode primeiro compreender o que é esse ambiente, depois correlacionar, por exemplo, com indicadores de dietas sustentáveis, né? Então, e é um desafio, porque para estabelecer essas relações, né, entre o que se consome em termos de padrão de dieta sustentável, o que se tem de disponível, acessível, um conjunto de outros atributos, a gente precisa ter teoria, gente. A gente precisa ter produção de indicadores validados, seguros em relação a isso, né? Queria só fazer essa complementação, Catarina. Não, eu também queria só pontuar, eu e Letícia, a gente tem conversado muito, inclusive tentando, né, abrir esse diálogo da sustentabilidade, como fazer isso de uma maneira bem prática, mas eu também acho que é isso, assim, primeiro a gente tem um passo anterior antes de chegar nas dietas, que é essa compreensão de sistemas alimentares, tanto hegemônicos quanto né, os contra-hegemônicos aí, que fazem parte, né, de tudo, enfim, está tudo conectado, mas se o ambiente alimentar, de alguma forma, ou os ambientes alimentares, eles se conectam, né, com sistemas contra-hegemônicos. Isso é um primeiro passo, né, que para ser sustentável, então eu preciso disso, assim, da cadeia curta, de uma série de questões relacionadas ao abastecimento. Então, acho que por isso, né, que eu acho que o Brasil oportuniza muito, porque a gente tem, inclusive, exemplos de políticas públicas dentro do PNAE, os 30% do recurso, né? A gente recentemente fez um esforço, né, junto com o Inês, para tentar compreender toda a inovação que o Brasil traz do ambiente alimentar dentro da PNAM. Eu acho que o Brasil é referência, né, gente, em segurança alimentar e nutricional. Então, acho que o primeiro esforço é isso, é olhar para os ambientes dentro de qual sistema que a gente fala e de qual ambiente. E aí, no segundo momento, pegar esses indicadores que eu acho que nós temos, assim, também pesquisadores brilhantes trabalhando com a temática dos marcadores mesmo de sustentabilidade, igual a Patrícia falou, e trazer isso para o ambiente alimentar, porque as relações não são tão claras, gente, assim, não é o ambiente com o consumo, a gente precisa relacionar tudo. Então, muitas vezes essas associações, elas não aparecem quando a gente vai, na prática, relacionar. Então, isso não é fácil. Então, acho que um debate anterior, e mesmo, como Letícia disse, nesse cenário terrível nosso de insegurança alimentar e nutricional grave, né, que a gente vivencia da fome, a gente precisa se esforçar coletivamente para debater sustentabilidade, porque talvez a resposta, né, esteja aí, né, esteja em produzir dietas, né, ambientes que produzam dietas mais saudáveis e sustentáveis. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, né, é um desafio para a gente isso hoje. Muito obrigada pelas respostas. Queria trazer um pouquinho também a Carmen aí para a discussão, em relação até à apresentação, né, das bases de dados, porque aí para a gente conhecer bem, a gente tem que ter bases que permitam que a gente conheça essa realidade do ambiente alimentar. E aí você mencionou muito a RAIS e mostrou várias desigualdades também regionais, né? Queria saber como é que está esse debate, se há alguma perspectiva, né, de novas bases ou outros indicadores, além das que você apresentou, ou como, né, se a gente consegue trazer essa dimensão, de repente, da sustentabilidade também em alguma delas. Bom, como eu disse, eu não estou mais trabalhando, né, nessa área de segurança alimentar e nutricional, e o estudo dos desertos, na verdade, a ideia era startar uma discussão sobre isso, né? Então, a gente percebia, com os dados que a gente tinha, que você tinha poucas informações sobre abastecimento, e tinha, dentro do plano de segurança alimentar, a gente tinha que ter ações mais incisivas em relação a essa questão do abastecimento alimentar, né? Então, a ideia foi essa, de estar iniciando esse debate, dando um peso maior para essa questão, assim, o quanto você não ofertar alimentos saudáveis cria ambientes não saudáveis, né? Então, assim, hoje eu não sei, esse debate, assim, a gente percebe que essa questão do abastecimento alimentar é uma questão que está muito no nível do local, né? De uma prefeita, tanto a Patrícia apresentou a importância. Então, a gente deu o exemplo de São Paulo, do Plano de Segurança Alimentar do município, deu esse exemplo de Jundiaí, onde também foi feita, né, Então, assim, esse desafio de você juntar todos esses dados, essas informações eu acho que
nosso grande desafio foi esse, né? Nós estávamos naquele momento coordenando uma política pública e a gente precisava de informação para poder dar conta disso. A gente tentou fazer isso, que acho que é o grande, né? Você tem dados, tem informações, pegar isso, transformar numa política pública é um desafio que a gente tem que estar sempre, que acho que é do gestor, né? Acaba, eu acho que as experiências que mais promissoras são essas que estão acontecendo no nível local, no nível territorial, né? Que aí acho que você pode ter. E aí, a questão da sustentabilidade, eu acho que quando no conceito de saudável, de uma certa forma, já tem um conceito de sustentável, né, embutido. Quando a gente fala em saudável, a gente está falando daquele alimento que foi produzido, né, que teve uma produção não necessariamente orgânica, mas com menos agrotóxicos, a gente está falando de circuitos curtos, a gente está falando de formas de produção que são sustentáveis na sua origem, vamos dizer assim, né? Talvez isso não esteja muito especificado, tal, mas o conceito de saudável dentro da política de segurança alimentar e do conceito que foi construído no Brasil, ele já coloca o sustentável dentro do saudável, né? Mas é lógico que é uma questão que tem que ser melhor explorada para a gente poder, né, sempre estar balizando bem do que a gente está falando, né? Perfeito, muito obrigada. A comissão organizadora está dizendo aqui do tempo, né? Eu queria então agradecer mais uma vez a todos vocês pelas apresentações, né? Nós conseguimos cumprir aí, apesar da complexidade do tema, passamos por tudo, né? Desde a integração do ambiente alimentar, depois como medir esse ambiente, quais as consequências para a saúde e depois as políticas públicas. Eu sinto que a gente tem grandes desafios ainda nessa temática, né? Acho que a questão online não deu tempo da gente comentar ainda sobre a importância agora, né, dos deliveries cada vez maior e a questão desse outro ambiente que surge e que não surge, né, que ele se amplifica com a pandemia. Vamos ter que continuar seguindo nessa discussão num outro momento, mas quero agradecer mais uma vez a todos vocês, né, e aos congressistas que nos acompanharam. Aí, muito obrigada. 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 Até a próxima. Bom restinho de congresso para todo mundo. Tchau, tchau.